Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus esteja nessa manhã fria de domingo, aquecendo o seu coração. O coração da gente, quando está aquecido, o corpo começa a aquecer. Agora estou aprendendo a dormir à noite colocando meias no pé, né? A gente vai ficando com uma certa idade, tem que assumir, né? E dizem que colocar meia no pé faz muito bem para o coração, né? Então, a minha esposa já faz isso há muito tempo, porque ela é frienta mesmo. Eu já sou calorento. Mas eu costumo dizer que colocar a meia no pé para aquecer e passar uma boa noite de sono, não é? Segundo os especialistas, eu digo que a gente precisa calçar o nosso coração com um tipo de meia também, né? Revestir o coração com essa meia que é a alegria de servirmos ao Senhor, de estarmos na casa de Deus com os nossos irmãos. Isso aquece demais o coração da gente, né? Você olha para o lado, dá uma olhadinha para o lado, olha só como é bonita a pessoa que está do teu lado aí. Agora olha para trás. Quem olhou para trás, quem está atrás olhou para frente, né? Então não preciso dizer olha para frente, né? Viu como é que é? É linda demais a pessoa que está do seu lado. Existe uma canção que diz assim, não sei se você vai lembrar, diz assim, ó: que a beleza de Cristo se veja em mim. Continuem. Se veja em mim. Olha como é que a igreja sabe. Quando a beleza de Cristo se vê na vida da gente, é porque como discípulos de Jesus nós estamos mais parecidos com Ele. Que nós possamos olhar para o nosso irmão, desejar ver essa beleza de Cristo na vida dele, né? Por isso é que não adianta só ter um rosto bonito, um corpinho sarado e bonito. A gente precisa ter a beleza de Cristo, porque é essa beleza que o mundo precisa ver. E para isso a gente precisa de dois elementos básicos que nós vamos ver nessa manhã, como discípulos de Cristo. Nós temos aqui pregado já há alguns domingos a série sobre discipulado cristão. Estamos estudando na escola bíblica dominical sobre discipulado cristão. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mediante a um texto bem conhecido de todos nós aqui, você que está em casa também conhece, nos assistindo. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 5, Evangelho segundo a narrativa de Lucas. Vamos lá para o capítulo 5. Eu quero convidar você a ouvir a leitura que eu irei fazer agora. Você vai ouvir a leitura atentamente de Lucas capítulo 5, do primeiro verso ao de número 11. Todos acharam? Também está sendo projetado aqui para a gente. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 5, do 1 ao 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar,
disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça, por gentileza. Muito obrigado, Senhor, por mais esta porção preciosa da Tua Palavra. E agora, quando vamos ouvir a exposição da mesma, o Espírito do Senhor haja no coração do Teu servo que transmite esta mensagem e também haja no coração daquele ou daqueles que estão ouvindo essa mensagem, que o Espírito do Senhor nos edifique e faça a aplicação poderosa para que, como seus discípulos, saiamos daqui completamente edificados, encorajados a viver o Evangelho de Jesus. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador bendito. Amém e amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, no texto que acabamos de ler. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos meditar num episódio bastante marcante na vida de Jesus. Mas não somente na vida do nosso Mestre Salvador, também na vida de uma personagem que ali está protagonizando esse momento em que algo inédito, algo maravilhoso acontece. Nós estamos também falando de Pedro. E aí, esse texto vai revelar para a gente, lembra que eu falei há pouco, de duas características que devem ser marcantes na vida de um discípulo de Jesus? Esse texto vai revelar para você e para mim como a fé e a obediência, elas andam juntas, elas estão jungidas na vida do crente. E aí, a gente observa que esse texto nos leva a uma experiência transformadora na vida de um dos seus discípulos, que fora Pedro, e também tem como proposta, porque nós somos alcançados por essa mesma promessa nos largos dias de hoje, como isso também nos alcança, como isso também de alguma forma nos influencia. E Jesus está iniciando seu ministério aqui, nessa região da Galiléia, está às margens do mar da Galiléia, ou mar de Genezaré, ou mar de Tiberíades, também como era chamado, e Jesus aqui está pregando às multidões para que a sua palavra possa nutri-las, para que a sua palavra possa alimentá-las, para que a sua palavra possa transformá-las. E aqui ele se aproxima do Simão Pedro, um pescador simples, mas um homem que está cansado após uma noite de trabalho muito árduo. Esse homem chamado Pedro, pescador, cansado, está frustrado por não ter conseguido pescar nada durante toda uma noite de trabalho. Você imagina isso comigo? Pensa, se você não é pescador, e provavelmente não seja, ou provavelmente o faça por hobby, quando tem oportunidade para fazê-lo, mas dentro da sua área de administração profissional, dentro daquilo que você sabe fazer, você se empenha com tanto afinco, com tanto ardor, e de repente você não consegue alcançar aquela resposta a todo o seu esforço. Isso traz uma frustração muito grande.
Até o pastor, na sua área pastoral, quando tenta implementar ações, quando tenta se esforçar para que a igreja se engaje mais, para que irmãos se amem mais, para que a gente resolva as diferenças, para que sejamos crentes mais segundo o caráter de Jesus. Quando o pastor não vê isso, não vê essa resposta da vida da igreja, os pastores também se frustram. Pastores também ficam com a alma mexida, mas esse Pedro aqui está frustrado por não ter pescado absolutamente nada. Mas nos diz o texto, em alto e bom som, que Jesus, cheio de graça e de poder, pede licença, entra no barco, no barquinho do Pedro, e pede para ele afastar aquele barco um pouco da terra, se afastar das multidões que estavam ali, tinham ouvido o discurso, a pregação maravilhosa de Jesus. E aí Jesus, depois de todo o ensinamento que tinha dado àquela multidão, pedindo para ficar a sós com Pedro e com seus sócios, afastando o barco, diz para eles de forma surpreendente: olha só, lancem as redes ao mar para pescar. Gente, eu fico imaginando a cara do Pedro e daqueles homens, porque eles tinham larga experiência. Não estava, como a gente diz na linguagem de pescador, não estava batendo peixe nenhum ali. E eles eram pessoas altamente capacitadas, com habilidades bastante específicas. Havia especificidade na função deles, de dizer: o que está havendo aqui? Talvez conjecturando na mente deles: tu és rabi, mas tu não és um pescador, tu não está entendendo, Senhor. Mas o texto nos fala que mesmo com uma noite mal sucedida de pesca, Simão, que estava capitaneando, comandando aquela pesca, era o capitão daquele barco, ele aceita, ele obedece, mesmo provavelmente sem entender completamente o que está acontecendo. E aí, meus irmãos, apesar de toda aquela situação, talvez constrangedora para aqueles pescadores, o milagre acontece, a pesca milagrosa acontece, tamanha fora que os barcos quase afundaram, diz o texto. É nesse momento que Pedro irrompe num misto de temor, de surpresa, de maravilhamento, e ele diz para Jesus: Senhor, afasta-te, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Nesse momento Pedro reconhece que Jesus é Senhor, e ele começa a perceber que a partir daquele instante a sua vida não seria mais a mesma. Essa é a proposta desse texto para a gente, de nos maravilharmos com Jesus, e de percebermos que no encontro com Jesus, dado os insucessos e fracassos das nossas escolhas, das nossas tentativas, dos nossos esforços, mesmo em meio às nossas frustrações, ao depararmos com Jesus, a nossa vida não pode mais ser a mesma. A sua vida tem sido a mesma desde que você encontrou-se com Jesus ou não? A sua vida na progressão do seu relacionamento com Jesus sempre tornou-se melhor e mais abundante como decorrência da ação graciosa do seu poder na sua vida? Eu queria compartilhar com vocês sobre esse tema. Discípulos crescem em fé e em obediência. Discípulos crescem em fé e obediência. Você poderia repetir comigo, por gentileza, o tema da mensagem dessa manhã? Discípulos crescem em fé e obediência. É justamente nesse episódio aqui, meus irmãos, para nos situarmos, que Jesus nos ensina que crescer em fé e obediência é essencial para experimentarmos o poder de Deus em nossas vidas. A vida do crente não pode ser uma vida apagada. A vida do crente não pode ser uma vida sem cor. A vida do crente não pode ser uma vida pálida.
Nós fomos chamados para viver uma vida debaixo desse poder de Deus que nos transforma todo dia e nos leva a uma plena comunhão com Ele, para que possamos testemunhar da fé que dele recebemos, porque nos diz a palavra do Senhor lá em Efésios 2, que a fé não é produto da nossa mente, não é produto da nossa elucubração mental, ela não é um esforço que vem de nós não podemos produzir fé, você não pode produzi-la. Diz Efésios 2 que a fé é dom de Deus. E no dia que você teve um encontro maravilhoso e redentivo com o Filho de Deus, esta fé passou a habitar o seu coração. E essa fé não é uma fé para ser exercida passivamente. É uma fé que ativa os nossos sentimentos, ativa toda a nossa disposição de alma e de espírito para servirmos ao Senhor com alegria. Eu gostaria de refletir com vocês sobre 3 aspectos básicos desse binômio fé e obediência. O primeiro, a importância de exercitarmos a nossa fé mesmo em meio às nossas dificuldades. Pedro estava numa situação difícil, frustrado, pescou aquela noite inteira e não conseguiu trazer nada para a sua subsistência, nada para ser vendido, não conseguiu pescar nenhum pescado. Segundo lugar, a obediência à palavra de Deus como expressão da nossa fé. Porque quando nós obedecemos a Deus, as maravilhosas circunstâncias e os maravilhosos resultados a partir disso chegam para a gente, chega para você, porque o próprio Pedro, ele declara: Senhor, retira-te de mim. Quando ele declara isso, ele está dizendo e está mostrando de forma muito clara, tem essa concepção: tu és para cima do nível da nossa humanidade, tu és Deus. Mas em terceiro lugar, a consequência de uma fé de obediência nos leva à transformação e o reconhecimento na nossa caminhada de que Jesus é o Senhor. Pedro aceita esse senhorio e Pedro passa a andar com Jesus como seu discípulo, como um seguidor. Então vamos analisar esse primeiro tópico. Discípulos crescem em fé e em obediência, mesmo quando não entendem o propósito de Deus. Tu imagina comigo, você é muito bom naquilo que você faz, seja como dona de casa, preparando uma excelente refeição, seja como um profissional de contabilidade, sabendo como designar contas para os fechamentos de balancetes, de balanços, sendo um excelente médico, buscando excelência na sua área profissional, como um professor, como pedagogo, como educador, você manja demais aquilo. Aí vem alguém que não tem a formação que você tem, não tem a compleição profissional que você tem e vai dar um pitaco naquela área que você desenvolveu. Não é assim que se fecha um balanço. Não é assim que se opera. Não é assim que se faz o dimensionamento dessa rede como um TI. Não é assim que se dá uma aula, não é essa a estrutura de um planejamento de uma aula. Você vem mudar isso agora, vem dizer por que não deu certo, não tendo essas qualificações. Claro que eu e você ficaremos desconfiados. Isso é só para te situar. Mas é interessante porque o versículo 4 diz que quando acabou de falar, ele vai dizer para Simão: avança para as águas mais profundas e lança as redes para pescar. E é nesse momento em que Jesus pede a Simão Pedro para que afaste o barco um pouquinho da terra, é que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você precisa dar um passo importante de fé. Mesmo cansado, mesmo duvidando que aquilo daria certo após uma noite sem sucesso, vinda essas palavras de alguém que não era profissional de pesca, a Bíblia nos informa que Pedro, ele obedece. E essa atitude de Pedro demonstra para mim e para você que a fé não é a ausência de dúvidas. Fé, vou repetir, não é ausência de dúvidas. Mas fé
é a prova da nossa confiança de que Deus é maior do que todas as nossas limitações e dificuldades. Porque na fragilidade do teu e do meu coração, nós até podemos titubear. Quantas vezes eu me lembro de meu pai me dar uma ordem, eu só não questioná-lo porque eu sabia o que poderia vir a reboque da minha fala de contestação. Eu ficava assim meio, por que eu queria contestar? Porque eu não estava acreditando, aceitando muito aquilo, duvidando, mas eu fiz. Porque eu sabia da autoridade do meu pai, sabia muito bem que ele era uma pessoa confiável. Pessoa que eu amei de todo o meu coração na minha vida. Então eu sabia de onde estava partindo aquela ordem. Eu gosto muito de um pastor que já está com Jesus, pastor presbiteriano dos Estados Unidos, pastor Timothy Keller. O Timothy Keller afirma que a verdadeira fé não ignora as dificuldades, mas ela confia na palavra de Deus mesmo diante dessas dificuldades. E o que está acontecendo aqui, meus irmãos, nesse relato de Lucas para nós, é que Pedro poderia ter pensado: Senhor, nós já tentamos a noite toda, não adianta mais, não há mais peixes aqui. Mas ele escolhe confiar na palavra de Jesus e de forma imediata ele pega os seus apetrechos, pega o seu instrumento de trabalho, as suas redes e as lança ao mar. Isso nos ensina que a fé cresce quando aprendemos a confiar na palavra de Deus, mesmo quando todas as circunstâncias são contrárias a nós. E é na obediência diária, meu irmão, minha irmã queridos, é na obediência diária, ainda que sem entendermos totalmente o que está acontecendo com a gente, é que nós nos fortalecemos na fé. A grande questão para você e para mim nessa manhã é o quanto nós temos exercitado a nossa fé em obedecermos aquilo que a palavra de Deus nos tem ensinado. Porque a palavra de Jesus é a palavra de Deus, é a Bíblia. Mas obedecermos não é quando tudo nos parece bem ou quando os ventos nos são favoráveis, mas justamente quando os ventos nos são contrários. Como você tem exercitado a sua fé e obedecer a palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias dizem que é inútil ou impossível obedecê-lo ou confiar nele, porque está tudo muito difícil. Reflita sobre isso. Mas vem um segundo aspecto. Discípulos que crescem em obediência e fé respondem à palavra de Deus com uma atitude de crer inabalavelmente no poder de Deus, na condução de Deus, na soberania de Deus na sua vida. O versículo de número 6 vai dizer assim: Mestre, nós trabalhamos a noite toda. Versículo 5. Mestre, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra nós vamos lançar as redes. O que é que a gente encontra aqui? A gente encontra uma obediência de Pedro expressa na resposta, na atitude, no comportamento. Não questionou, não discutiu, não contra-argumentou, pegou imediatamente a rede e lançou. E isso, apesar da experiência de anos que ele tinha, e isso apesar do cansaço que estava batendo ele decide obedecer a ordem de Jesus. O que é que essa obediência que vai levar a fé de Pedro nos dá como um valor balizador, como referência? Mostra para a gente que a resposta dele é uma fé prática, é uma confiança que se manifesta na ação. Nosso querido irmão, meu amigo, saudades dele, pastor Ronaldo Lidório, ele declara que a obediência à palavra de Deus é uma expressão de fé que move o céu e a terra.
Pois Deus honra a obediência mesmo quando ela vai contra a lógica e vai na contramão da experiência. Por isso eu disse que a nossa fé é uma fé ativa no início. Deus nos outorgou pelo Espírito Santo uma fé ativa a você. Por quê? Porque a obediência não é algo passivo, é uma resposta ativa à palavra de Deus. Mesmo quando tudo está contra você, mesmo quando tudo vai na contramão daquilo que você esperava para que você estivesse confortavelmente com a sua alma, com o seu corpo, com a sua mente. Meus irmãos, o crente que obedece com fé, ele vai ver o poder de Deus se manifestar. Eu tenho visto isso na minha vida. Você tem visto isso na sua vida? Quando nós manifestamos essa fé, e fé, no momento em que Deus manifesta a sua boa e poderosa mão na nossa vida, isso não nos livra, isso não traz nenhum tipo de ausência de sofrimento. Quando Deus está com você, isso não quer dizer que Ele te livrou da prova. Vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Deus não os livrou da fornalha. Deus os livrou na fornalha. A gente não quer a fornalha. Mas se Deus deseja que passemos por ela, estejamos no olho do furacão, Ele vai estar com a gente. Aconteça o que acontecer. É o que esse evangelho furado, desgraçado, porque não tem graça nenhuma de Deus nele, esse evangelho da teologia da prosperidade ensina. Se você estiver em Cristo e com Cristo e fizer a vontade de Deus, obedecê-lo com fé, você não vai sofrer. Aí existe um slogan de uma dessas seitas que diz assim: pare de sofrer. Aquele que nem o seu próprio filho poupou, diz as Escrituras, Ele vai nos dar graciosamente com Ele todas as coisas que Ele destinou no seu reino, para o seu louvor e para a sua glória, e claro, para a sua alegria, redenção e satisfação, meu irmão, minha irmã. Passe a luta que você passar, a obediência com fé é a grande possibilidade, mesmo em meio às nossas frustrações, de nós respondermos com confiança a Deus e experimentarmos o quanto Ele é fiel. O quanto Deus é fiel. Eu pergunto a você nessa manhã: você tem agido com obediência à palavra de Deus, mesmo quando essa obediência, essa fé desafiam suas experiências ou convicções? Terceiro lugar, discípulos que crescem em fé e em obediência reconhecem Jesus como Senhor e são transformados por Ele. Olha comigo agora os versos 8 ao 11, diz assim: palavra do Senhor. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, e admiração se apoderou dele, de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, não tenhas medo. A partir de agora, você vai ser pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O milagre que Pedro provou naquele dia, naquela madrugada, e foi já pela madrugada, dessa pesca maravilhosa, trouxe ao seu coração uma profunda convicção de quem era Jesus, de quem era aquele que estava diante dos seus olhos. Meus irmãos, como Pedro reconheceu Jesus como seu Senhor, como um Deus poderoso, do qual ele não era digno nem de estar próximo.
Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor, com amor, com fidelidade, de forma graciosa, nos atraiu para Ele. Não é o Deus que nos rejeita quando nós fazemos uma autoavaliação de nós mesmos. Isso já nos leva ao momento da ceia do Senhor que vamos participar nessa manhã. Não somos dignos realmente, mas Ele não nos deixa nesse estado de indignidade a ponto de estarmos separados dEle. Não, Ele tem prazer em se aproximar de nós. Aliás, a palavra do Senhor diz que nós só podemos devotar o nosso amor a Ele porque Ele nos amou primeiro. É Ele quem sempre dá o primeiro passo na sua direção. É Ele quem te atrai com cordas de amor. Porque Ele te ama incondicionalmente. E aqui o texto mostra para a gente que quando a nossa vida é tocada por um verdadeiro encontro com Jesus, como aconteceu com Pedro, as coisas começam a mudar. As coisas começam a ser transformadas. A reação de Pedro aqui demonstra que a fé genuína leva ao reconhecimento não só da soberania de Deus, de Jesus na nossa vida, mas isso nos leva a um desejo profundo de sermos completamente transformados por Ele, porque existe, e você percebe isso, necessidade de mudança na tua vida. Quais são as áreas da sua vida que você tem de forma muito clara no seu encontro com Jesus, como Pedro estava junto com Jesus? Quais são as áreas que o Senhor tem revelado a você que precisam sofrer mudanças, que precisam ser transformadas? Certa vez disse o salmista: o meu pecado está sempre diante de mim. Nós precisamos nos olhar no espelho da nossa própria existência. Muitas vezes estamos perdendo tempo olhando para a vida dos outros, fazendo julgamentos sobre a vida dos outros, achando que nós podemos modificar a vida dos outros. Ou, na verdade, nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para dentro de nós, olharmos no espelho da nossa memória, olharmos para o espelho da nossa existência e percebermos que tipo de pessoas temos nos transformado, que tipo de pessoas, como discípulos de Cristo, somos, porque existem discípulos relapsos, existem discípulos que não seguem Jesus como deveriam seguir, existem discípulos que estão dormindo num estágio de letargia espiritual, de preguiça espiritual, pessoas como se fossem mortos-vivos, andando pelos corredores da igreja, vindo à igreja, assumindo funções na igreja, mas que não têm a mente de Jesus, que não estão de forma clara demonstrando transformação na sua vida, no seu caráter. Meus irmãos, Timothy Keller destaca uma coisa interessante, eu quero reler isso para você. Ele diz que a fé verdadeira não é apenas acreditar que Deus existe, mas reconhecer Jesus como seu Senhor, entregando a Ele a sua vida, entregando a Ele os seus pecados, para que haja verdadeira mudança e mudança radical. Porque a verdadeira obediência de um verdadeiro seguidor de Jesus sempre implicará em mudança total de vida, em transformação, porque a glória de Deus foi revelada a você, a glória de Deus foi manifesta a você, ela te chamou ao arrependimento. Você de fato todos os dias tem colocado a sua mente e o seu coração diante do Senhor e tem dito: Senhor, transforma-me a cada dia, quebranta o meu coração. Há uma canção que eu cantava aqui quando adolescente, aqui nessa igreja, com o grupo Louvor e Adoração, que foi um grupo que nós formamos, o primeiro grupo musical dessa igreja. Nós cantávamos: não sou meu, sou de Jesus, não sou meu, comprou-me lá na cruz. Não tinha lá nem paz na vida, Jesus me deu paz e guarida. Agora é Deus quem me conduz. Não sou meu, sou de Jesus. Como eu posso continuar a viver uma vida que não expressa transformação, mudança no meu caráter, na minha forma de tratar as pessoas, no meu temperamento, se eu de fato
não oferecer a minha vida a estar completamente domesticada e agora sendo posse de Jesus, porque Ele é o meu dono. A consequência de uma vida de fé e obediência não é apenas buscarmos benefícios momentâneos, coisas que nos tragam prazer pessoal, coisas que nos façam tão felizes para aquele momento, mas uma mudança de coração que nos leva a reconhecer Jesus como Senhor de nossas vidas. E o Pedro fez isso naquele finalzinho de noite, naquela madrugada, naquela praia, lá no lago de Genezaré, lá no mar da Galileia. E o que é que aconteceu? Essa experiência levou Pedro a uma vida de adoração, a uma vida de humildade e de compromisso com Deus. Eu queria concluir esse sermão dizendo para você que esse episódio de Lucas, capítulo 5, nos revela que crescer em fé e obediência ao Senhor Jesus é, meu irmão, minha irmã, essencial para experimentarmos o poder de Deus e sermos transformados por Ele. Porque, primeiramente, precisamos exercitar a nossa fé, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de dificuldade. Precisamos aprender através de uma vida diária de comunhão com Jesus, precisamos aprender a confiar na palavra de Jesus. Mesmo quando está tudo nos parecendo o contrário. Se Jesus está dizendo para você, faça isso, e o cenário é um cenário em que você, olhando para Ele e para o que Jesus está afirmando, o cenário está dizendo para você, olha, não é nada disso que Ele está falando não, porque a lógica está naquilo que você já aprendeu sobre isso. Negue a sua lógica pessoal. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Ouça a voz do Senhor pelo conhecimento que você tem da sua palavra. Ah, pastor, eu vou ouvir a voz de Deus de uma forma sobrenatural. Não é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos aprender a palavra de Deus, estudar as Escrituras, porque nós vamos ouvir a voz dele aqui. Aí vem aquilo que a confissão de fé de Westminster, a nossa confissão de fé, aquela que nós abraçamos, que é fiel expositora, tanto teológica como doutrinariamente, da Bíblia. Nós aprendemos isso. Ela vai trazer para nós que há o testemunho interno do Espírito Santo. Aí você, de repente, pensou em algo que vai na contramão dos fatos, do cenário, para que você acolha a palavra de Jesus. Aquilo veio no teu coração. Por que veio? É o testemunho interno do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor trará à sua mente e ao seu coração, trará a lume da sua mente tudo aquilo que a palavra nos ensina. E você vai ouvir a palavra do Senhor falando no seu coração. Vai falar aqui na sua mente. E você não vai aceitar o cenário. Você vai ouvir a voz de Deus e vai dar esse passo de fé e de obediência. Porque como Pedro, eu e você somos chamados a dar passos de fé que nos levem além da nossa compreensão e experiência próprias. Nós precisamos aprender com a experiência do Senhor Jesus. Em segundo lugar, de forma prática, a obediência à palavra de Deus nos leva e nos levará sempre a uma resposta natural da nossa fé, porque obedecer a Cristo, mesmo quando não entendemos totalmente, vai mostrar para a gente que este é um ato de confiança. E esse ato de confiança, assim como aconteceu com Pedro e com seus colegas, vai atrair manifestações sobrenaturais de Deus. Vai atrair a manifestação do poder divino, porque o que aconteceu ali no lago de Genezaré, no mar da Galileia, foi um milagre. A pesca foi maravilhosa. A palavra maravilhosa ou maravilhas, ela tem uma conexão direta com milagres, é a mesma palavra. Então essa pesca maravilhosa também é traduzida como pesca milagrosa. Se você realmente quer obedecer ao Senhor e viver por fé com Ele, dia após dia, espere grandes coisas do Senhor, grandes milagres, manifestação do poder divino na sua vida. Ou você não tem uma história da revelação desse poder maravilhoso de Deus na sua vida? Se não tem, você precisa reconsiderar e rever a sua jornada como discípulo de Jesus. E por fim, a consequência de uma vida de fé e obediência ao reconhecimento de Jesus como Senhor vai levar você a uma transformação de coração. Você vai ver que o seu coração está mudando para a glória de Deus, está sendo transformado por Ele, porque quando obedecemos e confiamos,
nós experimentamos uma graça, provamos de uma graça que mostra para a gente como é delicioso viver uma vida de santidade e de comunhão com o nosso Deus. Que Deus nos capacite a crescermos como discípulos em fé e obediência, para que assim nós possamos experimentar o poder de Jesus, a graça de Jesus, todos os dias, em todos os momentos, principalmente nos momentos mais difíceis, nos cenários mais improváveis, nós possamos perceber que o Cristo ao qual seguimos age em nós e através de nós, porque somos discípulos obedientes e que manifestam fé suficiente no Filho de Deus. Vamos orar.